Opa pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara Rodrigues e esse é o canal M de Malte. Eu tava dando uma volta aqui em Paraty, na Flip, e eu me lembrei de 3 livros que foram muito importantes para mim quando eu comecei a fazer cerveja em casa. São livros bem didáticos que servem muito para cervejeiros de longa data, mas também para quem está iniciando no processo de produção. Eles esclarecem muitas dúvidas pra gente. Eu vou falar agora para vocês quais são esses 3 livros. O primeiro livro, o autor do livro se chama Greg Hugger e é um livro chamado Cerveja Feita em Casa. Esse livro ele tem mais ou menos umas 200 e pouquinhas páginas e ele traz pra gente 100 receitas bem esclarecidas de como fazer essa cerveja em casa. No Brasil, esse livro está escrito pela Publifolha. O Greg é um britânico, que ele é cofundador de um site de insumos e cerveja de lá fora e também é jurado de vários concursos cervejeiros lá no Reino Unido. Ele expressa pra gente de uma forma muito simples como a gente produz essa cerveja em casa. No começo do livro ele traz pra gente a história da cerveja e logo de cara ele já coloca 2 páginas que exemplifica todo o processo de produção do grão ao copo. Ele também explica pra gente sobre os ingredientes principais para a produção da cerveja, a função de cada um deles, como é que cada um atua na produção. E ele segue para os passos de produção e ele traz 3 exemplos pra gente, que é a produção com um kit cervejeiro, a produção com extrato de malte e a produção all grain, que é toda no grão de malte. Deu muita diferença sem o sol? Tipo, eu tô apagada? Em seguida, ele já vai para os tipos de cerveja. É aí que ele entra com 100 variadas receitas para todos os gostos. Ele traz também tabelas de maltes e tabelas de lúpulos. E é legal que as receitas elas são colocadas de uma forma muito simples. Então isso não assusta o leitor no primeiro momento que ele vê. Eu vou deixar aqui o exemplo de uma das receitas que traz no livro dele. Outro livro que eu tenho para falar para vocês é o livro chamado Cerveja em Casa, que é escrito por 2 americanas de Los Angeles, a Cristina Perozzi e a Halle Bowney. Ele veio para o Brasil pela editora Tapioca. As 2 elas são sommelier, mestres cervejeiras, cozinheiras e escritoras. Esse livro elas trazem de uma forma bem descontraída e divertida como que se faz cerveja em casa. A primeira frase do livro que a gente já lê é que a gente precisa relaxar para cozinhar as cervejas em casa. E elas trazem isso com uma linguagem muito legal. Inclusive elas destacam pra gente o que não fazer no processo cervejeiro. E elas também falam sobre o sentimento de se produzir a cerveja em casa. Elas chegam até a falar sobre o tédio que é ter que esperar a cerveja ficar pronta. Elas falam sobre os ingredientes, falam dicas de preparo, explicam também alguns termos cervejeiros. Elas trazem as receitas separadas pelos meses do ano. Se eu não me engano, são 3 receitas para cada mês do ano, baseado nas estações. Vale lembrar que lá nos Estados Unidos as estações são invertidas. O legal do livro delas é que as receitas elas são bem detalhadas. É tipo um livro de vó mesmo, dando as receitas. Elas falam sobre o estilo, como que ele tem que ficar, mais ou menos, dão uma breve explicação. Falam a lista de compra que a gente tem que fazer, os materiais que a gente vai precisar usar. Falam todos os equipamentos necessários, elas indicam o grau de dificuldade de cada receita. E explicam a metodologia de um jeito muito legal, sabe? Aqueça tantos litros de água, coloque e tal, tudo de um jeito bem legal. Tô deixando 2 exemplos aqui para vocês verem da página do livro delas. Então eu me senti muito próxima desse livro pela simplicidade como elas explicam o método de produção. Então super indico porque ele é bem detalhado. E o outro livro que eu tenho para falar para vocês, ele é o super queridinho dos cervejeiros, é o livro How to Brew, do John Palmer. Ele foi o primeiro livro que eu li e, assim, é o meu primeiro favorito de todos da produção de cerveja em casa. Tem cerca de 330, 320 páginas, ele é um guia bem completo e bem didático da produção de cerveja em casa. Ele é bem minucioso nos detalhes. Tem uma linguagem clara que abrange com bastante precisão. Eu acho que é isso, com bastante precisão a forma como se fazia. Ele traz inclusive fotos da produção da cerveja em casa.
Esse livro foi escrito em inglês, ele não tem impresso que eu tenha encontrado na versão em português, eu só achei ele em PDF, inclusive o link vai ficar aqui embaixo para vocês. E ele também abrange as diversas formas de se braçar uma cerveja. O livro já começa de cara trazendo um glossário dos termos cervejeiros e é dividido em seções também, explicando a produção com extrato de malte, explicando a produção com metade extrato de malte e a outra parte de grãos especiais. E também a produção ao grain, que ela é toda no grão de malte. Ele explica o que acontece dentro de cada etapa, ele explica o passo a passo de como se preparar para um dia de braçagem, o que fazer para se preparar para esse dia especial. E o legal do John é que ele não te dá receitas prontas, ele até tem uma seção de receitas, mas ele ensina você a criar a sua própria receita. Ele explica o que você faz se você quiser aumentar o corpo da cerveja, se você quiser aumentar as notas de lúpulo. Ele te deixa claro como ser independente na produção de cerveja, eu acho isso muito bacana. Se você quiser adicionar especiarias, o que você faz, se você quiser ter uma cerveja com menos álcool, o que você faz. E nessa seção de formulação de receitas, ele também abrange os estilos cervejeiros, explicando um pouco sobre cada um deles. Esse livro foi disponibilizado pela primeira vez em PDF pelo próprio John Palmer. E alguns brasileiros cervejeiros da época das comunidades do Orkut pegaram esse PDF, se reuniram e traduziram ele para o português, passando por uma revisão de outros cervejeiros também para ver se estava tudo certinho. Então esse PDF especial traduzido eu vou deixar no box de informações para vocês baixarem e já começarem a produzir as cervejas de vocês. Então esses são os 3 livros que eu tenho para falar para vocês, os meus queridinhos da produção de cerveja artesanal. Eu também vou falar sobre outros livros que eu gosto muito do universo cervejeiro. E se eu tivesse que escolher, assim, o meu preferido é o do John Palmer, até porque ele já está em PDF, é só baixar e começar a ler. Depois eu colocaria o das meninas, o Cerveja em Casa, por conta da linguagem que eu achei muito próximo, assim, muito didático, muito divertido de se ler. A gente se sente muito próximo delas quando elas explicam nesse livro. E por último eu colocaria o Cerveja Feita em Casa. Eu gosto muito dos 3, mas colocando a minha opinião é nessa ordem aí. Então baixem o PDF e já comecem a estudar para começar suas produções em casa, se você ainda não faz a sua cerveja. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, por favor. Se você não é inscrito no canal, também se inscreve. Até a próxima. Fiquem na paz. E nesse formulário também, ele também. E nessa seção da formulação de receitas,